Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de telecom, empresa essa lá de Santa Catarina. Estamos falando aqui dela, da Unifique Telecomunicações S.A. Unifique que já passou pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. Afinal de contas, os nossos inscritos é que nos pautam, que nos mandam toda a programação para que possamos levantar as informações e repartir com vocês todas as informações a respeito das empresas que têm aqui o capital aberto na Bolsa. E a Unifique foi sugerida pelo meu amigo Brito, grande Brito. Tá aí, demorou um pouquinho, mas chegou, Brito. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela companhia aqui no canal e muito obrigado pelo seu apoio, Brito. Espero sempre corresponder às suas expectativas. Também meu amigo Amarildo Carlos da Silva, que acompanha de perto a Unifique. O Amarildo, que inclusive é membro do canal também. Muito obrigado por estar conosco aí, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Amarildo, sucesso sempre aí para vocês. E caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveite e faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E quando eu falei de grupo de membros, você também pode fazer parte do grupo de membros. Nós temos aqui um grupo de membros com conteúdos diferenciados, conteúdos aprofundados, conteúdos exclusivos, sugeridos, todos eles, né, pelos membros também que nos pedem aqui comparações de empresas, qual empresa que é melhor hoje para investir, empresa A, B ou C. Nós fazemos toda a comparação e repassamos essas informações naquele momento ali, qual empresa é melhor, uma análise mais aprofundada de uma determinada empresa, esclarecimento de dúvidas, questionamentos, tudo mais, inclusive com atendimento personalizado via WhatsApp. E você pode fazer parte também desse grupo de assinantes, grupo de membros, com valor simbólico ali, e você já passa a ter também à sua disposição todas essas informações. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp aqui nesse número que aparece aí na sua tela e você também já pode esclarecer suas dúvidas e vir fazer parte também dessa grande comunidade de construção e repartição de conhecimentos. Bom, falando da Unifique, a Unifique que a gente já contou a história, só vou dar uma repassada aqui até para você entender. Tá? Uma empresa que surge lá em 1997 através do Fabiano Busnardo. Fabiano Busnardo morava na cidade de Timbó, lá em Santa Catarina, uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, e aí já no final lá dos anos 90, a internet já chegando, né, nos lares brasileiros aí, e ele compra lá um computador até para fazer seus estudos, suas pesquisas, faculdade. Só que daí o que acontece? Começa a dar problema na internet, não consegue acesso à internet, e aí ele descobre que o único provedor que atendia a cidade de Timbó tinha fechado, e aí a cidade toda não tinha internet. Aí o que ele faz? Ele começa a correr atrás e vê que tem um provedor na cidade de Blumenau e faz uma parceria para trazer a internet para a cidade de Timbó. Então ele praticamente montou a sua empresa, que seria na época lá a TPA. A TPA então era uma empresa de internet na cidade de Timbó. E o que era essa empresa? Apenas o Fabiano Busnardo. E aí ele que fazia tudo, que comprava, que vendia, que instalava, tá? E aí ele pega lá uma reserva financeira que ele tinha e investe nessa empresa para ampliar, né, a internet na cidade de Timbó. Só que o dinheiro foi rapidinho, né? E aí ele traz um sócio, um parceiro, para entrar com ele dentro da sociedade, que é o Clever Names. E aí, com a entrada do Clever Names, entra recursos ali também para a empresa para poder se expandir. E aí já começa também a pegar as cidades ao redor, né? E toda a internet na época era internet via rádio. E aí, na sequência, quando ele vai para as cidades ao redor, atinge ali Rio do Sul, Ibirama também, e começa a fornecer internet para essas localidades. E a empresa daí, na sequência, ela vai crescendo, vai se expandindo. Agora já começa a entrar receita, já começa a entrar dinheiro para a expansão da empresa. Tanto que daí em 2010, além da internet, já estavam oferecendo também a telefonia fixa. E no ano de 2014, ele muda o nome da empresa de TPA, que a Timbó é provedor de acessos, ele muda daí para Unifique. E a partir então de 2014, a empresa passa a ser Unifique. Já em 2016, começa daí a expandir também cabos de fibra ótica e aí vender também os combos de internet, telefone, TV. E aí chega no ano de 2017, passa também a fazer a abertura de lojas. E aí as lojas,
nas cidades são justamente para vender os serviços da Unifique. Em julho de 2021 faz o IPO e com a entrada de mais recursos a empresa vai crescendo. E daí na sequência nós temos o quê? O leilão do 5G, e eles participam também do leilão do 5G, na época lá, numa parceria com a Copel Telecom, que depois virou Liga Telecom, então eles também conseguem pegar uma fatia do 5G para atender todo o estado de Santa Catarina, parte do interior do Rio Grande do Sul, e a Unifique com isso vai se expandindo. E ao se expandir, hoje, a empresa é praticamente líder dentro de Santa Catarina nos serviços de provedor de internet. Para Santa Catarina, é uma das empresas mais relevantes dentro de Santa Catarina, se tornando aí um dos destaques do setor telecom no Brasil. Setor esse que é composto ali pelos gigantes, né? Claro, Vivo, a Vivo, que é a Telefônica, a TIM, né? E aí nós temos as locais, né? Como é o caso da Unifique, o caso da Brisanet, o caso da Desktop, e aí nós temos as locais. E a Unifique passa a ser hoje uma das referências dentro do setor de telecom. Mas enfim, para saber hoje como que está a situação da Unifique, estamos trazendo aqui o balanço de junho de 2025, as últimas informações apresentadas pela companhia e os balanços anteriores para, através da comparação, verificarmos como que vem sendo o desempenho da empresa até o presente momento. Então, para conhecer a Unifique, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Unifique Telecomunicações, trazendo desde 2021 até junho agora de 2025, as últimas informações apresentadas pela companhia, já que o balanço do terceiro trimestre tem a previsão de divulgação ali no decorrer do mês de novembro. Então vamos entender tudo o que vem acontecendo com a Unifique. Dentro do ativo, no balanço patrimonial aqui, nós temos tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. Os bens e direitos de movimentação de curto prazo, que é o ativo circulante, e os bens e direitos que representam ali o capital fixo da empresa. E a somatória de todos esses valores fecha aqui com 1 bilhão 617 milhões. Então, quer dizer, todo o patrimônio da empresa, tudo aquilo que está dentro da empresa, equivale a 1 bilhão 617 milhões. Bom, a empresa ela é constituída aqui pelos seus equipamentos, suas instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, 370 milhões de reais, que são registrados no imobilizado. Já dentro do intangível, o que nós vamos ter aqui? O ágio nas diversas aquisições, carteira de relacionamentos, enfim, todos os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, fechando com 356 milhões de reais. E com tudo isso aqui, então, nós temos 797 milhões de capital fixo da empresa. E o que movimenta a empresa é essa parte de cima, que é o ativo circulante, capital de giro, fechando então com 820 milhões, equivalente a 50,7% do seu patrimônio. Nesse ano de 2021, a Unifique tinha de dinheiro em caixa, banco aplicação, 694 milhões, 84 milhões em contas a receber, os estoques aqui de uso e consumo 9 milhões e 300 e 31 milhões, fechando aqui o grupo com outros créditos de mais valores a receber de curto prazo que não seja de cliente, em especial aqui tributos a recuperar. Já no ano de 2022, a Unifique ela aumenta o seu tamanho para 1 bilhão 919 milhões, e aí nós temos aqui o aumento tanto no imobilizado como o aumento no intangível, que é o chamado CAPEX, novos investimentos para ampliação, para o crescimento da empresa. E o capital de giro com esses investimentos, ele acaba reduzindo para 705 milhões, com o caixa caindo aqui para 557 milhões, porém mantendo aqui um conto a receber com 99 milhões de reais. Já no ano de 2023, ela ultrapassa os 2 bilhões e chega a 2 bilhões e 16. E aí observamos o quê? Mais investimentos em intangível, mais investimentos em imobilizado, mostrando que a empresa continua investindo, continua no seu processo de crescimento. E esse crescimento todo, ele acaba utilizando o capital de giro, que cai para 552 milhões. 385 milhões de posição de caixa e 114 milhões o contas a receber. Fecha 2024 agora com 2 bilhões 282 milhões de patrimônio total e o imobilizado continua crescendo, 772 milhões, 767 milhões de intangível, a empresa continua a sua política de novos investimentos. E aí nós temos o capital de giro também subindo aqui para 667 milhões, com 447 milhões de dinheiro em caixa, banca aplicação, 142 milhões em contas a receber. 6 meses depois, a empresa já é de 2 bilhões 304 e continua investimentos no imobilizado, tanto no imobilizado quanto no intangível.
e o capital de giro recua para 554 milhões, 317 milhões a posição de caixa, 154 milhões o contas a receber. Então, ao longo de todo esse período, reparem que a Unifique ela não para de investir. Então, ela continua ampliando a sua participação, tanto em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, através de aquisições de outras empresas, através de desenvolvimento de software, também na sua estrutura de funcionamento, e ela continua esses investimentos todos crescendo, chegando agora a um patrimônio total de 2 bilhões 304 milhões. Já o endividamento da empresa, que ele vinha com 658 milhões lá em 2021, o equivalente a 40,7%, então a empresa usava capital de terceiros e também tinha o seu capital próprio, 959 milhões, 59,3%. A maior parte da dívida aqui, de longo prazo. Em 2022, esse crescimento da empresa ele se dá através da utilização de capital de terceiros, principalmente financiamentos de longo prazo, como aparece aqui no passivo não circulante. E a dívida total chega agora a 922 milhões, com 48%. No ano de 2023, a empresa tem um endividamento praticamente estável em termos de valor, porém o peso da dívida ficou menor, 45,6%. Dívida essa que sobe em 2024 para 1 bilhão e 84. Então, esses investimentos, além de usar capital de giro, a empresa busca aqui capital de terceiros, mais financiamentos de longo prazo e chega a uma dívida total de 1 bilhão e 84, com 47,5% o peso da dívida. 6 meses depois, a dívida recua para 1 bilhão e 38, com 45,1% o peso da dívida. Então, a empresa ela sobe o seu endividamento para fazer investimentos e depois ela segura e vai reduzindo a dívida. Sobe e agora segura. Então, ela pisa no acelerador, pisa no freio, pisa no acelerador, pisa no freio e vai mantendo a dívida aqui com 45,1%. Os resultados com todos esses investimentos aqui, eles são apresentados aqui na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, onde mostra que a Unifique, lá em 2021, ela gerou uma receita total livre dos impostos, 457 milhões. E para prestar esse serviço, ela tem um custo, 233 milhões. Então, ela tem uma margem bruta aqui de 49,1% sobre toda a receita que ela gera. E aí ela paga a despesa de funcionamento administrativa, comercial, operacional de 20,8%, sobra um resultado operacional de 28,3%, que é o EBIT da empresa. E aí temos aqui a despesa financeira, já que ela usa capital de terceiros, sobra o lucro antes dos impostos, paga os impostos sobre o lucro e sobra o lucro líquido 80 milhões de reais lá em 2021, uma margem de 17,6%. No ano de 2022, o faturamento atinge 678 milhões, com lucro de 130 milhões. Em 2023, o faturamento sobe para 883 milhões, com lucro de 145 milhões. Fecha 2024 com 1 bilhão e 25 de faturamento e um lucro de 174 milhões. Então, ao longo do tempo, a empresa vai aumentando o seu faturamento com todos esses investimentos que foram feitos e vai aumentando também o seu lucro, mas mantendo aqui uma margem de 17, 19, 16, 17. Agora, em junho, ela acumula até junho 555 milhões de faturamento, que comparado com o mesmo período do ano passado, que era de 504 milhões, o faturamento esse ano ele começa maior do que era no ano passado. E o lucro no ano passado, que era de 78 milhões, esse ano começa com 82 milhões de reais. Então a empresa começa com mais lucro e começa com mais faturamento do que no mesmo período do ano passado, o que nos dá uma projeção de que o faturamento para 2025 também será superior ao de 2024 e o lucro de 2025 também será superior ao lucro de 2024, a empresa mantendo aqui uma geração forte de caixa e uma margem muito boa aqui na faixa de 14,8%. A situação financeira da Unifique é uma situação financeira bem confortável, tanto que nós olhamos aqui na liquidez corrente em especial, que fecha com um índice de 1,56. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,56. Paga, sobra uma situação financeira muito confortável. O endividamento, 45,08%, como vimos há pouco no balanço,
também ele vem mantendo uma estabilidade. Ele sobe e recua e vai trabalhando aqui com 45,08% de endividamento. As margens, como vimos há pouco aqui também na DRE, 17, 19, 16, 17, 14,78% é quanto a empresa ganha de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, sobra 14,78%. O retorno sobre o investimento, ele vem aqui com 4,98, sobe para 6,78, sobe para 7,19, sobe para 7,65 e agora acumula em 6 meses 3,57, projetando algo aí acima de 7% também para 2025. Já os acionistas, quem tem as ações da Unifique, no ano de 2021 teve um ganho de 8,40%, em 2022 13,06%, em 2023 13,22%, em 2024 14,57% e esse ano acumula aqui 6,49%, praticamente 6,5% de ganho até junho, projetando aí um ganho na faixa de 13% também para 2025. Aqui também quero trazer para vocês esse detalhe que é muito interessante, que a Unifique ela é composta por 362 milhões de ações. Tá? E daí o que ocorre? Quanto que vale uma ação com base no valor patrimonial lá em 2021? R$ 2,65. Então, quer dizer, se você tinha uma ação lá em 2021, essa ação valia, com base no patrimônio, R$ 2,65. Já em 2022, ela vai para 2,75. E aqui daí, nesse ano, ela já quando ela abre o capital em 2021, em 2022 ela tinha uma cotação de 6,60. Já no ano de 2023, 3,03 e a cotação de 3,90. A cotação cai e o valor patrimonial sobe. Aí agora fecha 2024 com 3,31 de valor patrimonial e 3,36 de valor de mercado. Então, o valor de mercado ele vai convergindo aqui para o valor patrimonial. E agora, nesse ano, o valor de mercado sobe para 3,92 e o valor patrimonial 3,50. Então, percebo que, ao longo do tempo, o valor da ação, em termos de patrimônio, ela vem crescendo a cada ano, de 2,65, chegando aqui a 3,50. Né? Então, hoje, o valor patrimonial dela é 3,50. E hoje, o valor de mercado dela, esse aqui no dia 30 de junho, só para destacar, né? Para ter a comparação no mesmo período. O valor hoje da ação é 4,52. Então, se você for comprar hoje uma ação da Unifique, você vai pagar 4,52. Lembrando que o 30 de junho era 3,92. Então, hoje, uma ação vale 4,52, que comparado com o valor patrimonial, ela tem aqui um ágio de 29% medido pelo PVP, que deu 1,29. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 43 centavos, o que dá um retorno para o acionista de 9,51%. Isso quer dizer o quê? Se nós comprarmos uma ação hoje a 4,52 e a empresa continuar ganhando 43 centavos ou gerando um ganho de 43 centavos por ação, nós teremos um retorno de 9,51%. Dividendos por ação nos últimos 12 meses, 26 centavos, o que dá um retorno de caixa de 5,75%. PL, preço barra lucro, 10,51. Se nós comprarmos uma ação da Unifique, nós vamos levar 10 anos e meio para ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados. Free float, 24,96% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores. E quem são os controladores da empresa? Então temos aqui, ó, a Unitar Participações com 65%, temos o fundador, olha aqui, ó, o Fabiano Busnardo com 4,27%, o Clever Manes também com 2,52%, e aí temos aqui os outros demais investidores da empresa, mas que circula livremente no mercado, 24,96% das ações. E o tag along da Unifique, 100%. Se ela for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. E aqui está o gráfico desde o IPO da empresa lá em 2021, quando foi feito o IPO e a ação ali na faixa de R$ 8,70, R$ 8,80, só que faz o IPO e a ação já cai. E aí ela chega aqui já em 2022 abaixo dos R$ 4,00. Recupera um pouquinho, entra em 2023 já abaixo dos R$ 4,00
e aí ela vai trafegando sempre próximo dos R$ 4,00, que R$ 3,70, R$ 3,80, R$ 4,00, e agora em 2025 ela começa aqui a dar uma puxada para cima, chegando aqui acima de R$ 4,00, fechando com R$ 4,52 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Unifique tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Unifique Telecomunicações S.A. Tá, então, conhecida Unifique Telecomunicações, essa é a Unifique que começa, olha só, começa com ele, com Fabiano Busnardo sozinho, e depois aí com o Clever Manes também, que entra nessa parceria, e hoje a Unifique é esse destaque dentro do setor de telecom, inclusive adquirindo diversos outros provedores, vai se expandindo toda Santa Catarina, grande parte do Rio Grande do Sul, então tá aí uma referência. E falando de Santa Catarina, um grande abraço para todo mundo de Santa Catarina, todo mundo aí do Rio Grande do Sul que acompanha o canal Ceras Negras. Muito obrigado pelo carinho de vocês e espero sempre ter vocês junto conosco nessa caminhada aqui. E fizemos então aí todo o processo de análise das demonstrações, porque é através da análise é que nós vamos verificar se uma empresa está indo bem ou não, se vale a pena investir nessa empresa ou não. E o investir numa empresa é basicamente entrar de sócio da empresa, e nós só vamos entrar de sócio se a empresa for boa. E aonde que nós vamos ver se a empresa é boa? Através dos números. Caso você queira aprender toda essa técnica de análise e interpretação das demonstrações, manda o WhatsApp aqui. Nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart, de análise, balanço e também de valuation, que podemos também enviar aqui pelo WhatsApp para vocês também, todos os módulos, todo o material de apoio, e com um valor muito pequenininho ali você pode aprender também a analisar e interpretar as demonstrações contábeis. Então, não perca essa oportunidade, venha junto conosco aprender a arte dos números para fazer sempre as melhores escolhas na hora de fazer os seus investimentos. E com isso, construir seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente venha lhe proporcionar cada vez mais uma vida melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.